Eu estou gravando esse vídeo então agora para nós discutirmos dois assuntos. Na verdade, eu vou separar em dois vídeos, né? O primeiro vídeo ele vai falar sobre análise de PCA e o segundo vídeo ele vai falar sobre análise de MCA. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto nesse vídeo, né? Dar um exemplo já com aplicação no R, mas eu acho que é importante pelo menos entender conceitualmente o que é uma PCA e, por consequência, o que é uma MCA também, tá? Então, eu vou fazer uma breve introdução explicando o que é PCA. Bom, a sigla PCA, né, ela vem do termo em inglês Principal Component Analysis, que traduzindo, né, a gente tem o termo análise de componentes principais. Ela é uma técnica estatística multivariada, né, e ela utiliza um processo de ortogonalização de vetores para converter um conjunto de dados que tem muitas variáveis, muitas classes e, por consequência, múltiplas dimensões, um dado de muitas dimensões, para dados com poucas dimensões, né? Na verdade, o que a PCA faz é reduzir a dimensionalidade dos dados para que a gente possa representar esses dados de uma forma geométrica, tá? Então, eu acho que é importante discutir um pouco antes de executar a PCA, discutir o que é dimensionalidade, ok? Então eu vou aqui para minha lousinha aqui, que eu ainda apanho um pouco para mexer, acredito que a letra não fique muito boa, mas eu vou tentar aqui na minha lousinha explicar primeiro essa questão de dimensionalidade, ok? Bom, então a gente é muito acostumado a escutar termos, né? Unidimensional, bidimensional, tridimensional, né? E aí a gente costuma escutar também conceitos sobre quatro dimensões, qual é a quarta dimensão, mas vamos tentar entender como é isso do ponto de vista geométrico, ok? Bom, então a gente pode ter dentro desse contexto variáveis. As variáveis elas podem ter uma dimensão, duas, três, quatro, cinco. Vamos começar com um caso mais simples, que que são variáveis, na verdade, unidimensionais, ok? Vou tentar usar minha luzinha aqui, não. Bom, vamos lá. Então, o primeiro caso que a gente vai analisar é de uma dimensão, 1D. Então vamos supor que a gente tem uma variável x e para essa variável x a gente possa atribuir valores, números, ok? 1, 3, 5. A variável x é uma variável, então ela pode admitir diferentes valores. Para representar geometricamente essa variável x, como ela recebe, né, um único valor, a gente pode desenhar simplesmente um eixo, ok? Seria uma reta, não está bem reta, mas seria uma reta. E aí a gente coloca uma escala nesse eixo. Então essa escala é 0, 1, uma escala numérica, 2, 3, 4. Então esse é o eixo x, ok? Bom, então cada linha aqui, ó, representa um dado, ok? Dessa variável x. Então, a variável x ela pode admitir o valor 1. Então, esse é um dado. Como que eu faço para representar geometricamente esse dado? Então, vou mudar a cor aqui, ó. X valendo 1 dentro desse eixo numérico, eu posso representar por um ponto nesse eixo. Ok? Um ponto aqui nesse eixo. X também pode admitir o valor 3. Então, ele seria um ponto. No caso, esse ponto aqui, ó, x igual a 3,
no eixo x, ok? E no caso, a variável, o valor 5 eu não posso representar nesse eixo porque eu desenhei esse eixo indo até 4, né? Eu teria que desenhar mais aumentar esse eixo, né? Desenhar mais um item nessa escala aqui, e aí eu poderia marcar o ponto 5, ok? Mas o que eu quero que vocês percebam é que um dado unidimensional, né, ele pode ser representado, um dado de uma dimensão, ele pode ser representado geometricamente utilizando um eixo, um único eixo, ok? Então esse é o caso de uma dimensão. Então, vou separar aqui, ó, uma dimensão. Bom, mas os dados, conjunto de dados, ele pode ser bidimensional, ou seja, ele pode ter duas dimensões. E aí, para representar duas dimensões, a gente precisa de duas variáveis. Então, a gente pode utilizar uma variável x e a gente utiliza comumente também uma variável y, ok? Então, cada dado, cada instância, né, pensando no nosso conjunto de dados bidimensional, ela vai ter sempre dois valores. Um valor para x e um outro valor para y, ok? Então, vamos supor aqui um dado. Ele pode ter um valor de x valendo 1 e um valor de y valendo 2. Um valor de x, por exemplo, valendo 3, desculpa, e um valor de y valendo 1. Então, eu tenho dois dados aqui. Lembrando que esses x e y, né, são variáveis, então no contexto da nossa disciplina a gente poderia estar estudando biomarcadores, algo do tipo, ok? Biomarcador A, biomarcador B, como a gente já fez em algumas circunstâncias. Bom, para representar geometricamente, então, essa instância aqui, ó, né, com x valendo 1 e y valendo 2, a gente precisa agora de um gráfico bidimensional. Com dois eixos, a gente precisa de um eixo x e um eixo y. E aí a gente pode, assim como a gente fez em x, a gente pode colocar escalas, né? X variando de 1, 2, 3 e o y também variando. 1, 2, 3. Ok, então para representar então agora essa primeira instância, ela tem, ou esse ponto na verdade, né, que para nós vai corresponder a uma instância, a gente tem o x valendo 1 e o y valendo 2. Então a gente vem aqui, né? Vou só mudar a cor aqui, com cinza. Então, ó, o x valendo 1, na verdade, x valendo 1, eu traço uma reta paralela a y aqui, com x valendo 1 e o y valendo 2, né? A gente vai ter esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto corresponde a essas duas coordenadas, ok? X valendo 1, y valendo 2. O segundo ponto, eu tenho então x valendo 3 e y valendo 1. Eu coloco esse segundo ponto. Bom, então veja bem, essas duas instâncias aqui, essa 1 e 2 e 3 e 1, elas estão representadas graficamente. Eu consigo representar em um gráfico bidimensional. Ou seja, se eu tenho duas dimensões, eu sempre formo então um gráfico com dois eixos. Eu consigo representar instâncias com duas dimensões e um gráfico bidimensional, um gráfico com dois eixos, certo? Bom, e aí o caso mais complexo que a gente consegue representar geometricamente, vou pegar aqui, apagar o mouse.
O caso mais complexo que a gente consegue representar geometricamente é o caso, então, tridimensional, ok? De 3 dimensões. Então, a gente pode pensar aqui em instâncias que têm 3 coordenadas, uma x, uma y, e agora a gente vai acrescentar uma z. E aí, cada instância vai ter 3 valores. Então, por exemplo, x valendo 1, y valendo 1, z valendo 1. X valendo 3, y valendo 3 e z valendo 2. Okay? Agora, representar essas instâncias em um gráfico, na verdade eu preciso de 3 eixos, porque é um gráfico tridimensional. Okay? Então já fica um pouco mais difícil a gente representar geometricamente, porque a gente está num plano, ok? O plano da tela da lousa aqui. Então a gente tem que criar uma perspectiva. Né? Nossa, ficou muito ruim. Deixa eu apagar. É difícil desenhar com essa caneta aqui. Então eu vou tentar desenhar novamente aqui. A gente tem um terceiro eixo aqui. X, Y e Z. Ok? Posso criar as escalas aqui. Ó. Então, x valendo 1, 2, 3, y, 1, 2, 3, e 1, 2 e 3, ok? Bom, então para representar esse primeiro ponto, né, esse primeiro ponto x vale 1, y 1, x vale 1, tem que fazer uma análise, uma representação sobre perspectiva e z valendo 1 também. Então, na verdade, eu tenho esse ponto aqui, ó. Essa segunda instância ela tem coordenada 3, 3 e 2. Então eu posso representar aqui, ó, x valendo 3, y valendo 3 e z valendo 2. Seria esse ponto aqui, aproximadamente bem esse ponto aqui, certo? Mas veja que já é mais difícil desenhar, né, tridimensionalmente, ainda mais usando essa lousa, ok? Bom, então, essa discussão, então, quando a gente tem um dado com 3 dimensões, né, a gente consegue representar ele, então, através de um gráfico tridimensional, ok? Bom, eu falei tudo isso porque justamente quando a gente está trabalhando com ciência de dados, né, com data mining, né, com mineração de dados, a gente tem dados em muitas circunstâncias com muitas dimensões, ou seja, muitos atributos para cada instância. Então, a gente não consegue representar geometricamente esses dados, porque geometricamente a gente consegue representar dados com 3 dimensões no máximo, ok? Então, a gente tem que a PCA, o que ela faz? Ela tenta reduzir as dimensões dos dados. Então, vamos supor agora que a gente tem um problema, para a gente entender o que faz a PCA, ok? Então, eu vamos tentar entender o que faz a PCA. Então, imagine uma circunstância que a gente tem um dado bidimensional, ok? X e Y. Vou criar uma tabelinha aqui, x, y, e vou colocar valores que obedeçam uma função aqui que eu vou inventar. Y igual a 2x mais R. R um valor randômico, um valor aleatório. Certo? Variando de
menos 0,5 até 0,5. Então, eu vou criar, por exemplo, valores para x. 1, 2, 3, 4, ok? E o valor de y, ele vai ser 2 vezes x mais um valorzinho randômico aqui, só para dar uma diferença nos dados. Então, só para gerar um ruído no dado, na verdade. Depois eu vou explicar porque eu coloquei isso, ok? Então, x valendo 1, então o y é 2, seria 2, né? Porque é 2 vezes 1, mas eu vou colocar, na verdade, um valorzinho a mais. Vou colocar 2,2. Então, vamos supor que o y vale 2,2. Agora, x valendo 2, então o y valeria 4. Eu vou colocar 4,1. Vou colocar um pouquinho de valor a mais aqui, para não dar uma reta perfeita, ok? X valendo 3, então vou colocar o y valendo 5,7. E x valendo 4, o y valeria 8, eu vou colocar 8,3, ok? Então eu vou desenhar um gráfico e representar esses pontos no gráfico, então. Vou ter um eixo y, um eixo x, ok? Vou colocar a escala para o eixo x, 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Agora eu vou colocar uma escala para o eixo y. Vou colocar indo de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. 2, 4. Então esse é o eixo x e esse é o eixo y. E vou representar esses pontos, então, nesse gráfico. Bom, então, ó, o primeiro ponto ele tem coordenada x valendo 1 e o y ele vale um pouco acima, 2,2, está um pouco acima de 2 aqui, ok? O segundo ponto, x vale 2 e o y vale aqui bem um pouquinho acima de 4. Bem feio meu gráfico, né? Bom, o 3 aqui, né? O y vale um pouquinho menos que 6, menos aqui, e o 4 aqui vale um pouquinho mais que 8y. Vou desenhar os pontos aqui. Então, esse é o primeiro ponto, esse dado. Esse é o segundo, terceiro e o quarto. E agora eu vou traçar uma reta que une esses pontos. Ok? Bom, veja que esses dados eles estão representados em duas dimensões, ok? Então, eles têm um valor para x e um valor para y. Mas veja que eu posso traçar um eixo aqui, na verdade, que eu posso chamar de PC1 ou dimensão 1. E eu posso, teoricamente, representar esses pontos usando um único eixo. Usando esse eixo que eu vou chamar de PC1. Sem perder muita informação sobre os dados. Okay? Então veja assim, eu posso ter esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então a ideia da PCA, na verdade, é criar, né? Veja bem, eu tenho um dado que é bidimensional, ele tem duas dimensões, ok? E eu tenho pontos aqui, então eu estou usando duas dimensões para representar esses dados, só que eu posso traçar ao invés de usar o eixo x e o eixo y, eu posso traçar um outro eixo, né? E representar esses dados nesse único eixo.
Então veja que um dado que tinha duas dimensões, eu posso representar em uma única dimensão. Eu vou perder um pouco de informação? Sim, eu perco. Por quê? Porque esses dados, vejam que eu coloquei, ele não está exatamente em cima dessa reta, né? Principalmente nesse caso aqui, que o meu desenho ficou bem ruim. Eu tenho um pequeno deslocamento aqui, por exemplo, ó, desse ponto aqui, ó, ele está um pouco deslocado, ok? Em relação a essa reta. Eu vou perder essa informação desse deslocamento em relação a essa reta. Mas eu tenho uma informação mantida que é a distância entre esses pontos. Ó, ela está praticamente ela é a mesma, né? Se eu pegar a distância unidimensional desses pontos nesse eixo, né? Se eu pegar aqui, ó, essa distância aqui, ó, né, vamos supor, vou deslocar esse ponto para o eixo aqui, tá? Para o eixo da PC1 e esse ponto também. Se eu pegar essa distância, ela é muito parecida com essa distância. Com essa distância aqui, ó. Então, essa informação de distância, ela na verdade, ela é bem representada quando eu traço esse eixo aqui, que é a PC1, ok? Ou a dimensão 1. Então, eu posso transformar, então, esse dado, que é bidimensional, em um dado unidimensional, representado em uma única dimensão, ok? Apesar da figura ter ficado bem feia, eu espero que vocês tenham entendido, porque na verdade é isso que a PCA faz, então. Então, voltando ao nosso slide, ela transforma dados que têm muitas dimensões, problemas que têm muitas variáveis, né? Ou seja, por consequência, muitas dimensões, em problemas geralmente bidimensional ou tridimensional. Em geral, a gente usa duas dimensões só para representar esses pontos, ok? Então, eu acho que isso vai ficar mais claro agora ao analisar um exemplo, que é um exemplo do R. Na verdade, tem um conjunto de dados pronto no R que chama Decathlon 2. Na verdade, eu peguei esse conjunto de dados, parte desse conjunto de dados, e salvei numa planilha do Excel e escrevi em português, né? Assim, portuguesei o dataset só para a gente entender melhor, ok? Bom, então vamos lá. Eu tenho então, dentro desse arquivo, ó, exemplo PCA, esse arquivo está no site do programa. Eu tenho um conjunto de dados que supostamente são informações sobre performance de atletas em decathlon, né? Que são 10 modalidades, 10 modalidades de atletismo, ok? Então eu tenho aqui, ó, o João. Então eu tenho o tempo dele aqui na corrida de 100 metros, eu tenho quanto ele saltou em distância, eu tenho qual é a distância que ele obteve no arremesso de peso, quanto ele salta em altura, quanto tempo ele faz uma corrida de 400 metros, 110 metros com barreira, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e corrida de 1.500 metros, ok? Então eu tenho todas as informações dele no Decathlon, ok? Então, se a gente pensar aqui, né, para cada instância, ou seja, para cada pessoa, a gente tem 10 informações. Então, para representar esse dado teórico, essa informação, na verdade, em um gráfico, a gente precisaria de um gráfico com 10 eixos, ou seja, um gráfico de 10 dimensões. Só que geometricamente isso é impossível. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: usar a análise de PCA para reduzir a dimensão desses dados de 10 dimensões, ok? Por um dado de 2 dimensões apenas, tá? Bom, então o primeiro passo é a gente importar esses dados para o R,
Então eu vou abrir o R e eu salvei aqui também uma lista de comandos. Infelizmente a gente vai utilizar o R Commander, mas nesse caso a gente não tem nenhum menu que faça essa análise, ok? Então eu salvei essa lista de comandos, que são os comandos que a gente vai executar no R. Então o primeiro passo é abrir o R. Eu vou abrir o meu R aqui, versão 3.5.1. Já vou carregar o pacote do RCMDR, que é o ambiente virtual do R. Aqui, RCMDR, ok. Então ele está abrindo aqui. E vou carregar esse arquivo do Excel no RCMDR. Eu vou copiar esse arquivo na área de trabalho, só para ficar mais fácil. Então tá aqui, ó, exemplo PCA. Vou copiar para minha área de trabalho. Então lembrando, né, que abri o RCMDR aqui, deixa eu ver. O Excel. Lembrando que esses dados, então, né, dentro do contexto da biotecnologia médica, ele poderia ser dados de pacientes, né? Ele já abriu a janela do R Commander, que é o RCMDR. Ele poderia ser dados de pacientes e informações médicas aqui, quantitativas, por exemplo, de biomarcadores, idade, coisas do tipo. Mas tem que ser dado numérico, ok? A PCA ela só funciona com dados numéricos, dados quantitativos. Para dados qualitativos, a gente utiliza a MCA, que eu vou fazer o vídeo na sequência, ok? Bom, então, vou importar esse conjunto de dados no R, então eu venho dados. Bom, antes de importar o dado, eu vou fazer um comentário aqui. Vejam que esse conjunto de dados da PCA, né, a gente tem um dado diferente dos dados que a gente trabalhou em sala de aula. Por quê? Esses dados, eles têm títulos para as colunas e eles também têm títulos para as linhas. Ou seja, as linhas, elas têm nomes, né, que, na verdade, correspondem aos nomes dos pacientes. Ok? Ó? Então, cada coluna tem um título. Então, corrida de 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura. E cada linha também tem um título, que é o nome do indivíduo aqui, nome do atleta, ok? Então, se eu importar o dado normalmente, então venho dados, importar dados do arquivo Excel. Se eu somente importar os dados, sem mexer nessas opções, veja o que vai acontecer, ó. Então eu vou selecionar aqui exemplo PCA, abrir e vou ver o meu conjunto de dados. Então veja, ó, aqui, ó, que está em cinza, ele entendeu, né, que a primeira linha da minha planilha continha o título das colunas. Então salto em distância, corrida, tanana. Só que ele não entendeu, veja que isso aqui não está em cinza, ó. Essa primeira coluna ela não está em cinza. Então ele não entendeu que a primeira coluna continha o nome das linhas. Então eu vou fechar,
vou apagar o comando aqui. E na hora de importar os meus dados, então, ó, importar dados do arquivo Excel, eu tenho que selecionar essa opção também, ó, nome das linhas na primeira coluna da planilha. Então eu seleciono essa opção, sobrescrevo os dados existentes, exemplo PCA, certo? Só tem uma planilha no meu arquivo Excel, por isso que ele não fez aquela pergunta, qual é a planilha. E agora, se eu ver o conjunto de dados, veja que o nome, então, dos indivíduos também está em cinza. Então, ele entendeu aqui que tem nome dos indivíduos. E os dados, então, numéricos, eles estão corretamente distribuídos, então. Então, eu tenho aqui, ó, 11.4, que é o tempo do João na corrida de 100 metros, ok? Bom, eu vejo que eu não consigo plotar, não conseguiria plotar esses dados num gráfico tridimensional, nem bidimensional. Então, eu vou usar, então, a análise de PCA. Os dados estão carregados, eu vou abrir aqui a minha lista de comandos. Então, o primeiro comando que a gente tem que dar é carregar esse pacote aqui, ó, Factor Extra. Então, se vocês não têm instalado esse pacote, vocês terão que instalar, tá? Antes de executá-lo. Então, aqui eu só vou carregar o pacote. Então, eu vou carregar esse pacote, que é o pacote que faz análise de MCA. Carregou, eu vou apagar o comando. O pacote está carregado. O segundo comando é para ele calcular a PCA, fazer análise de PCA. Então, esse comando, ele faz o cálculo de PCA. Aqui eu tenho que mudar, na verdade, ó, porque o meu conjunto de dados chama dataset, ó, dataset, já vou até acertar aqui, ó. Porque sempre quando a gente importa do Excel, o conjunto de dados vai se chamar dataset. Vou salvar aqui. Deixa eu salvar isso, ok? Então ele vai calcular, ele vai pegar esses dados, né, que estão no dataset, que é esse conjunto de dados que a gente acabou de ver, e vai fazer o cálculo de PCA e salvar nessa variável que chama res.pca. Então eu vou submeter, ele já salvou os dados nessa variável. Então essa variável ela tem muitas informações agora que são as análises de PCA. Agora a gente vai plotar um gráfico, então, com a análise das instâncias, que no caso são os dados dos indivíduos a serem analisados. Então ele vai pegar aqueles dados que têm 10 dimensões e plotar em 2 dimensões só. Vamos lá. Ele vai plotar em 2 dimensões, ele gera um gráfico lá no RBase, ok? E veja que interessante, vamos analisar esse gráfico. Então, cada ponto, então, é um indivíduo. Veja que para cada indivíduo a gente teria, teoricamente, 10 coordenadas, ou seja, 10 valores, cada um seria uma prova do decátlon. Só que o que ele fez? Ele fez uma análise da seguinte forma, que ele reduziu aquelas 10 dimensões para 2 dimensões. Inclusive, a gente consegue ver o quanto a gente perde de informação reduzindo os dados para 2 dimensões. Então, ó, a dimensão 1 ela contém 41,2% da variância dos dados. E a dimensão 2, 18,4%. Somando as duas aqui, a gente tem aproximadamente 60% da variância dos dados. Então, quanto a gente perdeu de informação plotando aquele gráfico em um gráfico bidimensional? A gente perdeu
40% de informação. Ok? Isso não é tão ruim. Na verdade, isso é até bom. Não é bom perder, ok? Mas você ter um gráfico bidimensional que representa 60% da variância dos dados, isso é importante. Bom, analisando esse gráfico, o que a gente pode notar, quais tipos de análise a gente pode fazer. Então, como que funciona? Pontos próximos significa desempenho próximo nas provas. Ok? Significa que os indivíduos têm valores próximos daquele conjunto de dados. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho dois pontos que estão próximos, ó, Rafael e Gabriel. Então, são dois atletas aqui. O que isso significa? Significa que esses dois atletas, eles têm performance parecida. Vamos analisar os nossos dados. Ó, o Gabriel está aqui e o Rafael está aqui. Ó. Se a gente analisar, eles têm de fato desempenho parecido, ó, em média, né? Ó, na corrida de 100 metros, 10,85, 10,44. Salto em distância, 7,84, 7,96. Arremesso de peso, 16,16, 15,23. Veja que eles têm de fato um desempenho parecido, ó, né, para todas as variáveis, certo? Então, o gráfico da MCA, ele nos diz isso, ó, que pontos próximos têm desempenhos parecidos. Vejam também que os nomes, os pontos, eles estão coloridos, tá? O que isso significa? Pontos vermelhos, eles são mais representativos dentro do nosso conjunto de dados. Pontos em azul, eles são pouco representativos, ok? Então, pontos que estão azul e próximos, na verdade, eles podem não estar tão próximos assim, ok? Sempre a análise que eu faço é tentando avaliar os pontos em vermelho aqui, ou em laranja, que são os pontos mais representativos para o nosso conjunto de dados. Então, outra análise interessante, por exemplo, eu tenho o Guilherme aqui, que é um outlier. Ele está bem distante de todos os outros pontos. Vamos ver como que é o desempenho do Guilherme em relação aos outros atletas. Ó, ele está aqui. Ó. Então, esses aqui são os dados do Guilherme. Então, se a gente analisar, ele é um atleta meio outlier, né? Ele é um ponto fora da curva. E, infelizmente, para ruim, né? Ele é um atleta ruim, ó. A corrida de 100 metros, ó, ele faz em 11,36 segundos, ó. Então é um tempo alto. Salto em distância, ó, ele consegue saltar pouco, 6,8. Arremesso de peso, ele arremessa pouco, ó, 3,46. Salto em altura, ele salta relativamente pouco. Então veja que ele tem um desempenho ruim em praticamente todas as provas. Okay? Então ele é um atleta com baixo desempenho. Talvez a única prova que ele tem um desempenho razoável é salto com vara aqui. Todas as outras ele tem um baixo desempenho. Né? Então veja que nesse gráfico ele fica meio que distante de todos os outros, né? Atletas, ok? E ele é vermelho, então é representativo. Os dados o conjunto de dados das informações dele é representativa dentro desse contexto aqui de conjunto de dados total, ok? Ok? Então, vejam que pontos atletas, né, em vermelho que estão fora desse centro aqui são os que mais se destacam positivamente ou negativamente, ok? Esse Bruno aqui, vamos ver, ó, ele é um outro atleta que se destaca, ó, ele está bem longe de todas as outras informações. Então, vamos lá pegar o Bruno, cadê o Bruno? Bruno, aqui, ó. Então ele
ele se destaca, né? Ele está bem distante o desempenho dele, só que aqui está difícil de perceber aqui qual é a diferença, tá? Bom, mas em geral é difícil perceber mesmo olhando para os dados, né? Na verdade eu teria que fazer um score aqui, calcular qual é a pontuação de cada atleta, que aí, de fato eu perceberia se ele é um bom atleta ou um atleta ruim. Mas a primeira análise que eu quero fazer, então, que eu quero mostrar para vocês, é essa análise dos indivíduos dentro da PCA. Então, indivíduos que estão próximos são indivíduos que têm características próximas, ok? Bom, só que essa eu nem considero a análise mais importante que é feita com a PCA. Eu vou fechar esse gráfico aqui, ó, né? Na minha opinião, a análise mais importante que é feita com a PCA é quando a gente plota o gráfico dos atributos, no caso das variáveis. Então eu vou dar esse comando aqui, ó, no R, e vou plotar o gráfico dos atributos, que no caso os atributos aqui são as provas. Então seleciono aqui e aperto submeter. Bom, então veja que esse gráfico ele é muito interessante, na minha opinião. Ele cria, então, vetores que correspondem aos atributos, que no caso são os nomes das colunas, que nesse caso são os nomes das provas. Então, vetores que estão próximos significa que atletas que têm bom desempenho, por exemplo, na corrida de 100 metros, vamos supor, esses dois vetores eles estão próximos. Corrida de 100 metros e 110 metros com barreira. Significa o quê? O fato deles estarem próximos. Que atletas que têm um bom desempenho em corrida de 100 metros também têm um bom desempenho em 110 metros com barreira. O que faz todo sentido, porque são provas parecidas, né? Então, os atletas que têm um bom desempenho nessa prova também têm um bom desempenho nessa prova. Vamos ver aqui, ó. Corrida de 1.500 metros, salto com vara. Talvez não faça muito sentido, mas se você pensar com um atleta que tem bom desempenho em uma corrida de longa distância, é um atleta mais magro, mais esguio. E com certeza esse atleta vai ter melhor vantagem no salto com vara do que um atleta muito forte, que são os atletas de explosão muscular, que têm melhor desempenho em corridas rápidas, né? Aqui, ó, outros dois vetores que estão bem próximos. Lançamento de disco e arremesso de peso. São provas semelhantes, parecidas. Então, atletas que têm bom desempenho no lançamento de disco têm bom desempenho em arremesso de peso. Então, esses são os gráficos, as análises que a gente dá para a gente fazer com MCA. Okay? Então, pensem isso no contexto da biotecnologia médica. Isso é muito importante, né? E eu tenho tido bons resultados fazendo análise de PCA. Você pode fazer análise do tipo assim, um paciente que tem carga viral alta, ele pode ter, por exemplo, uma citocina muito elevada, né? E aí você pode fazer a relação, então, que a carga viral induz, ou o vírus induz a produção de determinada citocina. Então veja que isso é bem interessante dentro do contexto da biotecnologia médica, ok? E também os dados estão plotados em um gráfico bidimensional, ok? Então, essa era a informação, né? Aqui, na verdade, eu tenho uma lista de comandos que eu tenho na transparência, mas esses comandos aqui, na verdade, eles estão aqui nesse bloco de notas aqui, nesse arquivo TXT que eu vou deixar salvo no site, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a análise de PCA, ela plota gráficos, dados
multidimensionais em gráficos bidimensionais ou tridimensionais. Aqui a gente só viu o caso bidimensional. De forma que a gente possa analisar graficamente, né, um dado com muitas dimensões e um dado bidimensional. E a análise que a gente faz é sempre essa, né? Que dados que estão próximos significa informações próximas no contexto do nosso trabalho. Então, por exemplo, como eu disse, né? Corrida de 100 metros e de 100 metros com barreira são valores próximos aqui nesse gráfico das variáveis, né? Então, significa que atletas que têm bom desempenho em corrida de 100 metros também têm bom desempenho em corrida de 110 metros com barreira, ok? Então, essa é a primeira parte da análise de PCA. Um abraço.